Me diga uma coisa, por enquanto eu estou vendo ainda, viu, Natasha? Que vocês me dizem? Vocês conseguiram assistir as aulas de polígonos, definição, etc? Sim, não? Pode falar, Ian. Sim. Ian agora respondeu, né, Ian? Tu não Professora, não quis era eu, não, responder era para ser leitor. Vinícius. Era verdade, estava em primeiro, né? Tu apareceu agora, tá bom. Na posição. Escapou, então. Pensei que era tu que estava no primeiro lugar. E aí, conseguiram assistir? O que vocês me dizem? Conseguiram compreender? Ficaram com dúvidas? Sim, não? Então, eu vou começar a perguntar, já que ninguém me responde. Primeira coisa, quem consegue me definir um polígono? O que seria um polígono? Vou subir aqui para vocês não quererem, né? Quem consegue me definir um polígono? Uma figura geométrica plana que tem lados, vértices, por aí? E ângulos, isso. É uma figura geométrica plana que é formada por vértices, lados e ângulos. O vértice é justamente aonde forma o ângulo. E ele vai receber a nomenclatura de acordo com quantos lados ele tiver. Mas existem dois tipos de polígono, que é um côncavo e o convexo. O que seria um polígono convexo? Quando a gente diz côncavo, é a mesma coisa que não convexo. Quem consegue definir o que é um polígono convexo e o que não é um polígono, o que é um polígono não convexo? Deixa eu ver se minha caneta está funcionando. Tá. E aí? O macete para você saber se um polígono é convexo ou não é você traçar segmentos de reta passando por eles, de preferência pelos vértices. Se esses segmentos esses segmentos de reta estiverem completamente inseridos dentro desse polígono, a gente diz que ele é um polígono convexo. Mas quando eu traçar um segmento de reta passando por seus vértices e existir alguma parte que é não plana, ó, aqui não é polígono. Então, esse segmento de reta, ele não passou por dentro do polígono como esse aqui. Então, a gente diz que é um polígono não convexo. Aí vocês podem dizer, mas professora, se eu fizer a ligação desse vértice com esse aqui, não dá certo? Ou desse vértice com esse aqui dá certo? Dá, mas se existir uma exceção, que seria a ligação entre esses dois vértices, e essa parte não fizer parte da figura plana, aí ele é dito não convexo, tá certo? Então, é assim que vocês sabem se o polígono é convexo ou não. Vai traçando segmentos de retas ligando os vértices. Se existe alguma parte lá boiando, que não faz parte da figura plana, ele é não convexo. Deu para entender? Sim? Deu, professora. Tá. Aí, o que acontece? Os nomes, como eu falei para vocês, ele é classificado, vai ser classificado de acordo com a quantidade de lados. Então, 3 triângulo, 4 quadrilátero, ou quadrado, ou retângulo, mas normalmente a gente diz quadrilátero, porque o quadrilátero tem vários, né? Então, a gente vai deixar bem aberto para quadrilátero e quando acontecer alguma peculiaridade em relação a ele, aí a gente vai dar o nome, ou quadrado, ou retângulo, ou losango, e assim por diante. O pentágono, que seria com 5 lados, e assim sucessivamente. Então, essa aqui é a nomenclatura que vocês vão ter. Não precisa memorizar. Na verdade, o que normalmente a gente memoriza são até essas aqui, mais para a questão de geometria espacial, porque quando a gente for estudar os poliedros, algumas vezes aparece o octaedro, que é um poliedro com 8 lados, 8 faces. Normalmente a gente usa isso aqui, mas fora esses aqui, aí vai ser dado no enunciado da questão ou quando a gente precisar, tá certo? E quando não precisar, quando for uma questão normal que vocês vão ver lá na frente, daqui a pouquinho, aí vocês podem ir lá e consultar qual é o tipo do polígono. Mas normalmente é fácil, porque assim, N de 9,
DEC de 10, UNDA de 11, DODA de 12, ICO de 20, então assim por diante, tá certo? Pronto. O que são as diagonais? Quem consegue me definir uma diagonal? É quando liga um vértice ao que está oposto a ele? Perfeito, pronto. Então, é qualquer segmento de reta que estiver dentro do polígono que ligar um vértice a seu oposto. Se ligar os consecutivos, vira lado. Então, a diagonal vai ser sempre isso, um vértice a seu oposto. Algumas vezes, a diagonal vai passar pelo centro, outras não. Outras elas vão passar por outros lados que não são o centro. Por exemplo, aqui na definição, ela deixa bem claro, ó, que tem que ser num polígono convexo. Por quê? Porque quando eu liguei esse ponto a esse ponto aqui, eu criei um segmento de reta, mas eu não posso dizer que isso aqui é uma diagonal, porque ela não faz parte do polígono, tá certo? Então, necessariamente, as diagonais, elas devem estar dentro do polígono e vai justamente fazer isso, ó, ligar de um vértice a seu oposto. Todos os polígonos têm diagonais ou existe exceção? O triângulo. Perfeito. O triângulo é a exceção. Existem duas formas de justificar porque o triângulo é a exceção. Quem consegue me dizer? Uma delas. Porque não tem nenhum ângulo oposto. Perfeito. Essa é a justificativa geométrica. E a algébrica? A algébrica é com continha. Porque na conta vai dar 0 aí, não tem como fazer a conta. Exatamente. Quando substitui aqui na fórmula, que a gente fizer o 3 vezes 3 menos 3, vai dar 0. Então, essas são as duas justificativas para o triângulo ser o único polígono que não tem diagonais. Ou você substituir na fórmula das diagonais, vai dar o 0, ou simplesmente a geométrica, porque o triângulo ele não tem. Tem uma curiosidade sobre o triângulo, que ele é uma das figuras que a gente considera as figuras perfeitas para construção, porque elas são chamadas figuras rígidas, porque não importa o quanto você aperte o vértice dela, ele não deforma. E qualquer outra figura geométrica, ela precisa, por exemplo, eu não sei se vocês já no interior passaram naquelas fazendas e viram umas porteiras, e normalmente tem tipo uma tábua na diagonal. Alguém já prestou atenção nisso? Aquelas porteiras bem grandes. Já prestar atenção? Pronto. Essa tábua na diagonal é justamente para que forme dois triângulos. Se vocês forem olhar, né? Ele vai formar dois triângulos para que ele fique rígido. Porque se você pegar um quadrado, né? E você apertar os vértices, vai chegar um momento que ele vai fazer esse movimento, ele vai deslocar. Tanto é que, por exemplo, quando a gente tem uma cadeira, às vezes quando a cadeira está desregulada, ela começa a ficar balançando, né? É justamente por isso. Então, o triângulo é a única figura que ela é considerada rígida. Então, por isso que os telhados, em geral, quando é telhado assim, né, de casinha assim, eles são feitos na forma triangular. E quando vocês podem ver, eu acho que quando vocês estudam em artes, às vezes tem algumas construções daquelas antigas igrejas. E lá nas abóbodas eram sempre formatos triangulares, que é justamente para que aguente aquele peso todo, né, e a estrutura não ceda. Então, o triângulo é uma das figuras muito importantes, mas ele não tem essa característica que é ter diagonal. Posso seguir? Vamos lá? Pronto. Então, olha só. Aqui tem alguns probleminhas, tá certo? Eu vou tentar adiantar um pouquinho para a gente vir para esses outros problemas. E aqui está algumas observações que em relação ao polígono convexo. E outra coisa que é importante sobre o polígono convexo é o que é um polígono regular? E quais exemplos vocês podem me dar? Regular é que tem os ângulos iguais? E mais uma coisa. Os lados? Isso. Todo polígono regular, ele possui lados e ângulos iguais. Dois exemplos. Triângulo e quadrado, que vocês estão vendo aí na imagem. Mas quem são mais os outros polígonos regulares? Qual outro exemplo? Hexágono. Losango. Hexágono, losango. O losango, sim, o losango. O losango. Consegue pensar em outro? Tem um que às vezes é regular e às vezes não. Pentágono.
Perfeito, o pentágono. O pentágono, às vezes ele é regular, às vezes ele não é regular. Então, na questão, ele tem que dizer um pentágono regular. Se ele não falar que o pentágono é regular, então vocês não consideram ele regular. Uma coisa muito importante na matemática é que vocês nunca devem se fixar a imagem. Por mais que a imagem esteja mostrando lá aquele pentágono bonitinho, perfeitinho, se no anunciado não falar que é um pentágono regular, vocês não podem considerar, tá certo? O único que realmente a gente pode considerar na imagem é, por exemplo, um quadrado, né? Porque ele já vai ser claro que é regular e tal. Mas essas figuras, mais ou menos, que às vezes é, às vezes não é, vocês têm que sempre ver para o enunciado, tá certo? Ângulos Professora, internos. Oi. então isso é uma pegadinha da questão do dia. Isso, pode ser. Mentira! Tem que ter esse cuidado. Justamente isso, porque às vezes é e às vezes não. Você já fez, não foi? Porque eu vi que algumas pessoas já entregaram a questão do dia. Então, olha só. Não diga não, viu, qual é a pegadinha? Não dê spoiler, não. Então, olha só. Os ângulos internos, se eu quiser saber quanto vale um ângulo interno, eu vou utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos, que é essa aqui. Então, a soma dos ângulos internos vai ser sempre 180 vezes n menos 2, tá certo? Aí, se eu quiser saber a medida de um único ângulo, aí eu divido pela quantidade de lados que esse polígono tiver. Então, essa fórmula aqui, ela dá a medida de um ângulo interno. Esse ângulo externo é o seguinte, é que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser sempre 360. Mas se eu quiser saber quanto é essa medidinha aqui, ó, desse ângulo externo, então vocês vão pegar esse 360 e dividir por n, que é a quantidade de lados, tá certo? O ângulo externo, para quem não lembra, não é isso aqui não, tá certo? O ângulo externo é você fazer o prolongamento de um dos segmentos que formam o lado, e isso aqui seria o ângulo externo, tá certo? Do prolongamento. Então, aqui é um ângulo externo, aqui é outro ângulo externo. Nesse triângulo, se eu prolongar aqui, isso aqui é o ângulo externo, tá certo? Uma outra coisa importante sobre o ângulo externo nos triângulos, é que tem o teorema dos ângulos externos, é que esse ângulo aqui, ele vai ser sempre a soma desses dois ângulos aqui. Então, o ângulo externo vai ser a soma dos ângulos internos opostos ao vértice que ele está. Nesse caso aqui, seria x mais y. Beleza? Então, posso seguir, né? Sim. Pronto. Feito isso, aqui tem alguns probleminhas. Eu fiz a divisão dos... Ele falou que não entendeu, professora. Não entendeu a parte do ângulo externo? No triângulo, que parte? Ele falou que é ângulo interno. Do ângulo interno? Essa fórmula? É isso? Sim. Pronto. Quando você quiser saber a medida de um ângulo externo, você sempre vai utilizar, primeiramente, você tem que saber quantos ângulos externos, qual é o somatório dos ângulos internos que esse polígono tiver. E a soma dos ângulos internos é sempre dada por essa fórmula. N menos 2 vezes 180. O que é esse N? Esse N é a quantidade de lados. Por exemplo, vamos pensar no triângulo. Então, o triângulo seria 3 menos 2 vezes 180. Então, 3 menos 2 é 1, 1 vezes 180, 180. Por isso que a soma dos ângulos internos, que a gente fez aquela decoreba de 1000 anos atrás, é sempre 180 graus. Aí, o que acontece? Eu sei que esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, vai dar 180. Se eu quiser saber a medida de um único ângulo, tá certo? Aí, o que eu faço? Eu pego esse 180 e divido por N. Mas por que eu estou dividindo por N? Porque nos polígonos, a quantidade de vértices é a quantidade de lados, tá certo? Então, eu divido pela quantidade de lados, que seria 3. Então, por exemplo, 180 dividido por 3 é 60. Significa que nesse triângulo aqui é equilátero, tá certo? A medida de cada ângulo vale 60 graus. A mesma coisa aqui no quadrado, né? Se eu quiser saber quanto mede esse ângulo interno aqui. Então, o que eu faria? 4 menos 2 vezes 180. Aí, isso aqui dá 2 vezes 180 dá 360. E aí, quando eu dividisse por 2, né? 360. Peraí, 4 menos 2 é 360. Dividido por 2 não, gente, eu me abestalhei, que são 4 lados. Dividido por 4.
Aí 360 dividido por 4, isso vai dar 90 graus. Então, a medida de cada ângulo interno vai ser 90 graus. Agora, um detalhe. Essa fórmula, ela não vale para qualquer polígono, tá certo? Ela vale apenas para polígonos regulares. Por que ela vale para polígonos regulares apenas? Me diz. Porque os lados são iguais? Isso, porque se os lados são iguais, automaticamente os ângulos são iguais. Então, por exemplo, quando eu faço essa fórmula aqui aplicada a esse triângulo, eu tenho que necessariamente considerar que esse triângulo é um triângulo equilátero. Porque se ele fosse, por exemplo, um triângulo isósceles, como esse aqui, os únicos ângulos iguais iam ser esses aqui. Então, não tinha como eu dividir pela quantidade, muito menos se fosse escaleno. Então, essa fórmula só vale, é muito importante para um polígono regular, tá certo? Então, vamos lá. Beleza? Até aqui deu para entender os ângulos internos? Deu? Sim, professora. Tá. Então, vamos lá. Gente, ficou melhor colocando no Word para vocês conseguirem visualizar a tela? Do que no Open Board, que ficava bem pequenininho, não era? Eu achei melhor. Sim, tá bom. Melhor, né? Porque a gente consegue ampliar aqui melhor, então dá para vocês verem melhor aí a tela. Aí vamos lá, ó. Vou para o primeiro problema. Chega. Problema 2. O problema 2 diz o seguinte: qual a medida do ângulo interno? Sim, essa lista que eu estou fazendo é a mesma lista que está lá no GSA de vocês. A diferença é que, como eu ia responder aqui no Word, eu mudei a estética dela. Aí, se vocês quiserem, desculpa, se vocês quiserem, eu posso botar esse modelo que está aqui. A única diferença é que eu mudei a estética dela para ter mais espaço para resolução, e lá no fim, eu vi que as questões do Enem, eu tinha excluído questão e não recontei. Então, a contagem está diferente, só isso. Mas, se vocês quiserem, eu posso colocar. E essa resposta eu vou botar lá no GSA de vocês. Mas, vamos lá. Qual a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um hexágono regular? E aí, como é que se calcula isso? Quem me diz? Ó, regular vale essa fórmula. Será que é o passo a passo? Tá, você bota a fórmula, 180. Pronto, perfeito. Ó, então o ângulo interno seria só substituir aqui 180 por n menos 2, e aí divide por 6, tá certo? Eu não vou terminar essa continha, porque isso aqui é só substituição de fórmula. E o ângulo externo não tem o que se fazer, né? É só pegar o 360 e dividir por 6, tá certo? Não vou botar a Clara para trabalhar, né? Clara, vai lá, minha calculeira. Faz aí. 180 vezes 4 e depois divida por 6. Quando você terminar, você me diz a resposta. Aqui vai dar 60. Questão Professora, só uma questão, porque a sua aula começa de 2h50 mesmo? 2,5. E meia? É, Então eu olhei errado o swap, eu botei na minha agenda como fosse 2h50. é É porque no 2,5. swap tá 2h50. E é Ah, no swap É. ou no GSA, quando eu mandei o aviso? no No swap. swap tá Tá 2h50. 2h50. Estranho, porque aqui no que eu recebo do Sadi, né? Tá 2,5. Então, você entrou agora, foi? De Não, 2,50? eu entrei às 2h50. Aí eu vi que a senhora tinha Vixe. começado, eu fiquei... É, Oxe, 2,5. 2h30, tá Normalmente, bom. eu entro umas 2h32, 33, que é para dar tempo do pessoal ir entrando, mas é 2,5. Ah, É ok. 2,5 até as 16h30, mas normalmente eles colocam um intervalo aqui de 15h30 às 16. Aí a gente tem que decidir se quer fazer o intervalo de 15h30 ou se quer pegar direto, Uhum, tá certo? tá Mas bom. é até as 16. Aí vocês me dizem, viu, quando vocês forem decidir. Quando der perto das 15h30, eu vou fazer a chamada. Ok. Sim, mas vamos lá. Então, olha só, a medida do ângulo interno de um polígono regular, então, olha só, ângulo interno
é 3 vezes... Oi. Maria Clara falou 120. 120? Obrigada, Clara. Eu tenho que explorar essa minha calculeira, né? Ficar assim, só explorando na taxa, não pode. Aí, olha só, é 3 vezes maior que a medida do ângulo externo. Pronto. Então, eu sei isso aqui, ó. Ângulo interno é 3 vezes o ângulo externo. Que polígono é esse? E aí, o que que a gente deve fazer para chegar nesse polígono? Para eu saber que polígono ele tem que ter a quantidade de lados. Então, para saber a quantidade de lados, eu vou ter que utilizar as duas fórmulas que ele deu, tá certo? Então, o ângulo interno vai ser 180 vezes n menos 2 dividido por n, tá certo? E o ângulo externo vai ser 360 dividido por n. Pronto. Como aqui é uma equação, a gente pode cortar essas duas frações, aí resta isso aqui. Tem duas formas de vocês resolverem isso aqui. Ou vocês fazem o chuveirinho, que é a distributiva aqui, ou simplesmente passa o 180 dividindo. Eu acho mais fácil passar o 180 dividindo, tá certo? Então, vai ficar n menos 2 igual a 3 vezes 360 dividido por 180. Aí vocês vão dizer assim, professora, mas por que você não multiplicou logo? Eu estou partindo do princípio que a gente não tem calculadora, né? Então, não façam essa multiplicação, porque senão vai ficar um número muito grande. Então, passa ele dividindo e vamos ver se dá para simplificar. Nesse caso aqui, dá. Dá para dividir o 360, ó, por 180. Então, ficaria o quê, ó? N menos 2, aí 3 vezes 360 dividido por 180, isso vai dar 2. 180 por 180 vai dar 1, então restou isso aqui. 3 vezes 2. Aí n menos 2 igual a 6. Então, n vai ser igual a 6 mais 2, que vai ser igual a 8. Que polígono é esse? Quem não lembra, vem para a tabelinha aqui, ó. Octógono. O octógono, tá certo? Então, esse polígono é um octógono. Octógono. Pronto. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte: um polígono regular só tem diagonais passando pelo centro. Ah, aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Por exemplo, esse exemplo desse pentágono que está aqui, ó. Essas diagonais aqui, elas não passam pelo centro. Para passar pelo centro, teria que passar por aqui, tá certo? Então, tem diagonais que passam pelo centro. Cadê? Se o número n de lados for par e o número de diagonais que passam pelo centro for n sobre 2. Então, eu vou botar assim, ó. DC, diagonais do centro, tá certo? N sobre 2. Um polígono regular que tem 30 diagonais, então eu vou botar assim, ó, TD, que é o total de diagonais. Certo? Que não passam pelo centro. Opa, 30 diagonais que não passam pelo centro. Quantos lados possui esse polígono? Então, apaga esse aqui, porque isso aqui não é o total de diagonais. Isso aqui é o total de diagonais que não passam pelo centro. Então, aqui eu teria diagonais que NC, que não estão no centro, tá certo? Vai ser igual a 30. Aí ele quer saber assim, quantos lados possui esse polígono? Então, novamente, para saber quantos lados possui esse polígono, eu vou ter que partir do princípio da fórmula das diagonais. E quem consegue lembrar das fórmulas das diagonais? Quem consegue me dizer? N vezes... Ninguém? N menos 3 sobre 2, tá certo? Isso aqui é o número de diagonais de um polígono qualquer. Aí, isso aqui eu vou igualar a quem? Quem me diz?
Isso aqui é o total de diagonais, tá certo? Então, o total de diagonais vai ser a junção das diagonais que passam pelo centro, mais as diagonais que não passam pelo centro. Então, n vezes n menos 3 sobre 2 é igual a n sobre 2 mais 30, beleza? Pronto. Aí é o seguinte, para resolver essa equação, vocês primeiramente vão fazer o chuveirinho aqui. Então, n vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 3, isso vai dar menos 3n. E aqui, esse 2, a gente teria que fazer um MMC, né? Porque aqui essa fração, o denominador é 1. Mas como o denominador é 1, o macete é o seguinte, é vocês multiplicarem todo mundo aqui por 2, tá certo? Então, aqui ficaria 2n sobre 2. E aqui 2 vezes 30, 60. Vocês conseguiram compreender essa multiplicação que eu fiz? Mais ou menos. Ó, é como se eu fizesse o meio pelos extremos aqui com um parêntese gigante, tá certo? Então, esse 2 que está dividindo, eu passo multiplicando. Então, ficaria mais ou menos essa conta aqui, ó. 2, parêntese, n sobre 2, mais 30. Então, faria o chuveirinho, ó. 2 vezes n, 2n sobre 2. E 2 vezes 30, 60. Melhorou? A outra forma seria fazer o MMC e fazer aquele processo. 2 dividido por 2, 1, aí multiplica pelo cima. Mas deu para compreender com esse parêntese ou não? Para mim, sim. Tá. Então, pronto. Aí, olha só. Esse 2n com esse 2 vai embora, tá certo? Porque 2 por 2 dá 1. Aí resta só isso aqui. Então, eu vou passar todo mundo para o lado de cá, ó. N ao quadrado, menos 3n, menos n, menos 60. Olha que coisa linda. Quem é que apareceu aqui? Uma equaçãozinha do segundo grau, tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Bhaskara, tá certo? Aí, vamos lá. Ó, delta vai ser igual a b ao quadrado. Quem não lembra, o a é o coeficiente do n ao quadrado. O b vai ser o coeficiente de b, do n, nesse caso aqui, e o c é o número que está sozinho, que no caso é menos 60, tá certo? Aí, vamos lá. Então, vai ficar b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, certo? Aí, ó, delta vai ser igual a 16, menos com menos, que eu esqueci o sinal de menos aqui, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 60, 240. Então, delta vai ser igual a 256. Vamos, minha calculeira, Clara? Eu acho que dá 16. Confira aí se essa raiz quadrada dá 16. Dá? Só um minuto, peraí. Tá. Com certeza que é 16. Diogo falou que é 16 mesmo. É, pronto, tá certo. Então, ó, n vai ser igual. Aí vamos para lá para aplicar uma fórmula do x' x duas linhas, né? N vai ser igual a menos b, menos da... Oi. Alguém ia falar? Não? Tá. Era Menos... Clara. Tá, pode falar, Clara. Não era eu, não. Eu desliguei porque o pessoal tá falando. Não era eu, não. Tá certo. Então, ó, menos b. Então, menos da fórmula com o b que tá negativo. Então, isso aqui vira um mais 4. Mais ou menos a raiz de 16. Opa, me abestalhei. Peraí. Mais ou menos a raiz de 256, que isso dá 16, dividido por 2 vezes a, que o a é 1. Aí pronto. Aí agora a gente faria o n' e o n duas linhas. Só que o n duas linhas a gente não vai precisar fazer, porque o n' seria 4 mais 16 dividido por 2, tá certo? E o duas linhas seria 4 menos 16. Aí é dar negativo, e não existe lado negativo, tá certo? Então, 4 mais 16 dá 20, que dividido por 2 vai dar 10. Então, esse polígono tem 10 lados, como é o nomezinho dele?
Decágono. Perfeito. Pronto, decágono. Aí, vamos lá. Então, deu para entender? Sim, ainda bem que você fez por Bhaskara dessa vez, porque tinha uma questão na semana passada que a senhora não fez. Aí eu, tipo, vou fazer aqui só para fazer mesmo. Aí eu não sabia do menos. O que que eu ia fazer com o N duas linhas que dava negativo? Isso, exatamente, pronto. Pronto, aí sempre que o N duas linhas que der negativo aparecer, normalmente Bhaskara, quando for numa questão contextualizada, vocês têm que observar isso. Então, por exemplo, se for geometria, nem faz a conta, porque não existe na geometria lado negativo, nem ângulo negativo. Se for ligado à questão assim, mais de função de segundo grau, né, vocês têm que ver se aquilo que ele deu foi, por exemplo, um tempo, ou uma altura, aí vocês também nem precisam fazer essa conta. Já joga fora e nem perde tempo. Aí, vamos lá, questão 5. Questão 5 diz o seguinte: na figura abaixo, ABCDE é um pentágono regular. E qual a medida dos ângulos? Cadê? A medida em graus do ângulo CAD. Ele quer saber isso aqui, ó. Pentágono regular significa o quê? Todos os lados e ângulos iguais. Perfeito. Então, ó, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, certo? Se isso é igual a isso, significa que esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulozinho que está aqui. E se isso aqui é igual a esse lado aqui, significa que esse triângulo aqui também é igual, tá certo? Então, aqui é A. Aí, novamente, então, se esse triângulo aqui, ABC, é igual ao triângulo AED, então, esses dois lados aqui, ó, também são iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, é um triângulo isósceles. Então, esses dois ângulos são iguais, tá certo? Então, a gente quer saber isso aqui, ó, X, beleza? Pronto. Para fazer essa questão, o primeiro passo que a gente tem que saber é quanto mede o ângulo interno do pentágono. Quem lembra da fórmula? Dá 108, professor. 108 já fez? Pronto. Alguém voou do 108? É só substituir nessa formulazinha aqui, tá certo? N menos 2 vezes 180 dividido pela quantidade de lados, que nesse caso aqui seria 5, tá certo? Então, eu sei que o ângulo A completo, ele vale 108. E eu sei que o ângulo A vai ser A mais X, tá certo? Pronto. Então, eu sei que 2A mais X é igual a 108. O que mais que vocês podem fazer? Ó, se aqui é 108, quanto é que vale aqui? 108. Perfeito. Aí a gente pode achar, ó, a medida de A, tá certo? Então, eu sei que 2A mais 108 vai ser igual a quantos graus? Já que é um triângulo. Cento e oitenta, tá certo? Pronto. Então, eu sei que 2A vai ser igual a 180 menos 108, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui o ângulo que eu tô esquecendo aqui. Pronto. Então, 2A vai ser igual a 180 menos 108, isso aqui vai dar 72, tá certo? Então, A vai ser igual a 32, desculpa, 72 dividido por 2, que isso vai ser igual a 36 graus, beleza? Pronto. Aí, o que que eu tinha guardadinho aqui, ó? Que 2A mais X é igual a 108, tá certo? Aí, ó, faz aqui, sobe e vem para cá. Então, eu sei que 2A mais X, que vai dar 108, e 2A é 72, mais X, isso vai dar, ó, 108 novamente. Ajeita aqui. Então, X vai ser igual a 108 menos
72. E aí dá quanto? Ajeita, ajeita. 36, né? Pronto. Acabou. O que vocês acharam dessa? Tem cara feia? Ou é fácil? Achei mais fácil que a outra. Parece difícil. É bem mais fácil, porque vocês só precisam visualizar. Só precisa saber basicamente de duas coisas. O que é um polígono regular, que aí vocês comparam todos os ângulos iguais, a soma dos ângulos internos e automaticamente quanto vale o ângulo interno, e aí depois é só fazer a comparação com os triângulos. Beleza? Pronto. São 3,22. Eu cheguei a fazer a divisão de quem vai apresentar cada questão dessa dos exercícios. Não. Não? Pronto. Guilherme falou que Ela fez Só a da semana aula passada. passada. Semana É. passada eu dividi? Dividiu. Não, a senhora. Calma aí, ela dividiu? O quê? Ela dividiu da outra. colocou Dá duas. sobre Pitágoras, não De Pitágoras. Foi. Mas a de Ah, polígonos, essa, a de hoje não, a de hoje A de não. hoje não, Mas a é. da semana passada sim. pronto. Que aí vocês iam apresentar hoje, não é isso? A de Pitágoras? Isso. Pronto. Então, eu vou fazer a divisão agora da semana que vem, que é quem vai ficar com a parte de polígonos, tá bom? Eu perdi a folhinha aqui com quem ia apresentar, tá certo? Então, eu preciso confiar em vocês, que vocês vão me dizer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu acho que eu perdi a folhinha. Eu anotei. Vocês anotaram? Botaram no grupo? Não, né? Da de Pitágoras? Quem ia apresentar era Diogo e Guilherme Melo. Diogo e Guilherme só? Não eram mais gente, não? Não, foram apenas A duas senhora pessoas. botou só 2 pessoas. Foi, né? Natasha, faz um favor, abre aí essa parte do chat, tá certo? Você vai abrir assim, ó. Cadê? Do chat, não. Você abre aí para você, você consegue ver isso aqui, não consegue? Essa sequência assim de pessoas? Consigo. Pronto, você vai me dizer a ordem que aparece nessa lista. Vai lá. Deixa eu pegar uma caneta. Quem é o primeiro que aparece para você? Arthur Silva. Alguém pode ir digitando aí no chat ou no grupo do WhatsApp, por favor. O primeiro, questão 1, Arthur. Vai lá. Depois Questão 2, Bianca. Bianca. Outro? Vá. Diogo. 3 é Diogo. 4. Elis. Quem? Elis. Elis. 5. Professora, Oi. Diogo já participou. Aí, Diogo já foi, né? Pula. É. Então, a 3 é Elis. A 4, Evandro. Evandro. 5, Felipe Damião. olha, Felipe, essa era a gravação da aula. A 6, Felipe Victor. Felipe Vitor. Felipe Victor já foi, né? Já foi? Acho que é ele que vai apresentar. Ou é Guilherme? Eu acho que Guilherme ia apresentar, não? é Guilherme. Era Guilherme. Questão 7, Gabriela. Gabriela. 8, Guilherme Ferreira. Guilherme vai hoje, né? Ou tem 2 Guilhermes? 2. Guilherme Tem Melo. 2? Tá. Guilherme Ferreira. E Ian Guilherme. Ian. Pronto. Quem está escrevendo aí no chat, eu vou dizer novamente. Questão 1, Arthur. Questão 2, Bianca. Já mandei lá, professora. Ah, já mandou? Perfeito, pronto. Então, essa é a sequência da aula que vem, que vai apresentar, tá certo? Aí os meninos vão apresentar hoje essas duas. Vocês vão querer dar uma pausa ou querem pegar direto? O que vocês preferem? Eu prefiro Direto, pegar. direto. Direto? Pronto, então vamos embora. Tá apresentando aí, professora? Ah, eu tenho que parar minha apresentação, que eu acho que você não consegue apresentar. Deixa eu parar aqui. Vai lá, coloca. Sim, você botou a tela do seu celular, né? É. Beleza. Aí a questão mostra uma figura lá, aí a qual
ela divide em duas etapas, aí em lados congruentes. Certo. Aí eu tracei uma linha para fazer o triângulo retângulo. Aí como já deu a informação da distância, eu só fiz igualar aqui. Aí como era um triângulo pitagórico, aí eu nem precisei fazer a conta. Aí o x era 15. Aí ele pediu a soma dos comprimentos das laterais do muro. Aí que deu 42. Certo. Beleza. Quem era o próximo que ia apresentar? Só Guilherme? Diogo. Diogo, vai lá, Diogo. Tá me vendo, professora? Deixa eu só devolver a de Guilherme, a nota de Guilherme. Pronto, vai lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, vou apresentar a tela. Tá, Dá pra ver aí a questão? dá. Tá, eu vou ler aqui primeiro a questão, depois eu explico. Tá. 4 estações distribuidoras de energia A, B, C, D estão dispostas como vértice de um quadrado de 40 de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada reta que liga as estações C, D. A nova estação deve ser localizada. Aí tem as alternativas. Ele fala que a estação tem que estar equidistante, que é na mesma distância tanto para A, tanto para B. E fala Certo. também que é um quadrado de 40. Aí eu fiz um quadrado aqui de 40, de lado, A, B, C, D, e coloquei no meio aqui. Porque se eu colocasse mais para a direita, ele estaria mais perto de B do que para A. Por isso que eu coloquei a bolinha aqui no centro, que essa bolinha é a nova estação. Tá. Daí, ele fala que a distância é a mesma da reta CD. Então, eu coloquei como x sendo as duas diagonais aqui e o final da reta. E dividi aqui em 2 triângulos equiláteros, né? De cateto 20 e 20. Daí, o outro cateto vai ser o 40, que é a reta completa, menos o x, que é essa partezinha aqui. E daí é só fazer, Tá. só fazer teorema de Pitágoras, ou você poderia ver as alternativas e estaria entre a B e a C. Só que não poderia ser a B porque 15 seria hipotenusa e não pode ser menor. A hipotenusa não pode ser menor que um cateto. No caso do cateto aqui seria 20, né? E deu 25, a conta tá aqui. Certo. Tô olhando aqui, sua conta. Certíssimo. Diogo, tu tá apresentando no computador? Isso. Tá. Como é, você fez no papel, depois tirou a foto e passou para o Foi, computador, né? Foi, fiz numa folha ofício e tirei a foto. Tá, ficou ótimo assim também. Vocês conseguem fazer isso assim quando é no celular? Não, né? Só como Eu o acho. Guilherme fez, não é isso? Isso, eu acho que no celular não dá não, professor. Tá. Beleza. Todo mundo conseguiu ver a questão e entender, não foi? Pronto, vamos voltar. Agora, deixa eu ver se vocês estão vendo, né? Ah, não, ainda está carregando. Agora estão. Natasha, de volta ao seu trabalho, viu? Não vou conseguir ver. Quadriláteros notáveis, né? Quais são os quadriláteros notáveis? Os quadriláteros notáveis são os mais importantes, digamos assim, e principalmente os mais úteis na questão de geometria espacial, que são o trapézio, o retângulo, o paralelogramo, o quadrado e o losango. Basicamente, são esses quadriláteros. Quem consegue me definir o que seria um trapézio? Ups, que aqui está aparecendo. Como é que eu sei que um trapézio é um trapézio e ele não é um retângulo, por exemplo? Porque o retângulo tem os seus lados iguais, acho que são horizontal e vertical iguais, e o trapézio não necessariamente. Isso seria diferente, não sei explicar realmente o que seria um trapézio. Isso, o trapézio... Alguém ia falar? Guilherme Melo falou que é porque tem duas bases. Isso, também. Tem duas bases, mas os outros quadriláteros também têm duas bases. O que diferencia o trapézio para o outro quadrilátero são os lados que seriam, teoricamente, as alturas. Esses lados, eles não são paralelos, tá certo? Então, os lados que seriam equivalentes à altura, por exemplo, no retângulo ou no quadrado, eles não são paralelos, que é justamente isso aqui, ó.
tá certo? Então, quando você tiver um trapézio, ele vai ter duas bases em que elas são diferentes, que a gente chama de base maior e base menor, e vai aparecer justamente os lados não paralelos. Ele ganha 3 nomenclaturas básicas. Ou ele vai ser isósceles, ou ele vai ser reto, ou ele vai ser escaleno. E essa nomenclatura é justamente de acordo com os lados não paralelos. Quem consegue me definir um trapézio escaleno? Ninguém? O trapézio escaleno é que esses dois lados, ó, Guilherme Ferreira disse que todos os lados são diferentes. Perfeito, pronto. Todos os lados são diferentes, incluindo os não paralelos. E os isósceles? Que os lados são iguais. Isso, os lados não paralelos são iguais. E o reto? Ou retângulo? Quando tem dois ângulos de 90 graus. Perfeito, pronto. É assim que a gente classifica. Aí existem algumas propriedades do trapézio, que depois vocês vão ler com calma, mas basicamente são o seguinte: é que a soma dos seus lados, dos seus ângulos adjacentes, ou seja, ó, esse ângulo aqui, ó, A e D, e o outro ângulo adjacente, B e C, eles sempre 2 a 2, a soma vai ser sempre 90 graus, tá certo? Então, por exemplo, poderia ser que esse ângulo aqui, claro que nessa figura não é, tá certo? Mas, por exemplo, seria esse ângulo aqui 45, aqui 45 e aqui, por exemplo, 60 e 30. Mas que o somatório desses ângulos são sempre 90 graus, tá certo? No isósceles, os seus ângulos das bases, ou seja, a base maior, são iguais, tá certo? Outra coisa importante sobre o trapézio isósceles é que as diagonais, elas sempre se encontram no centro e elas têm o mesmo comprimento, tá certo? Elas têm a mesma medida. Essa regra só vale para o trapézio isósceles, tá bom? Pronto. Eita, que aqui tinha, acho que foi da aula passada. Deixa eu apagar aqui. O que seria um paralelogramo? Qual é a diferença de um paralelogramo para um retângulo, por exemplo? Eu vou apagar aqui porque eu estou vendo que tem coisa escrita da aula passada aqui de PJD. E aí, gente? Professora? Oi. Quando eu aprendi, eu pensei assim, o paralelogramo é um retângulo que o povo apertou e ele virou para o lado. Pronto, é isso mesmo. Em miúdos é isso. É digamos, um retângulo que desmaiou, né? Ele capotou aqui para o lado. Mas é isso, um paralelogramo, ele tem todos os seus lados paralelos, 2 a 2, né? Ou seja, ele é como um retângulo, mas a diferença do paralelogramo para um retângulo é que o paralelogramo, ele não tem ângulos de 90 graus. E aí, o que torna um paralelogramo um retângulo é que ele vai aparecer os ângulos de 90 graus. Significa que todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, tá certo? Então, necessariamente, o paralelogramo é como você falou, a gente apertou e ele inclinou. É parecido com a regra do... Não sei por que não está apagando aqui. Com a regra do losango, né? Ele é muito parecido com essa regra. Estranho, ficou aqui a tela... mas eu vou tentar apagar. Aí, o retângulo, ele vai ter o ângulo de 90 graus e sem lados paralelos 2 a 2. Agora, qual a diferença do retângulo para o quadrado? Quem consegue me dizer? Porque o quadrado tem todos os lados iguais? Isso. O que torna um quadrado, um retângulo um quadrado é que seus lados são iguais. Então, se arrochou ele, apertou ele, ficou todo mundo com a mesma medida. E qual a diferença do quadrado para o losango? É quase a mesma definição que você deu do paralelogramo. Que coisa ficou aqui. Não estou conseguindo apagar. E aí, qual a diferença? A diferença do quadrado para o losango é como você tinha falado lá, é como se ele tivesse apertado o quadrado e ele inclinou. Mas a outra diferença é que ele é um quadrado,
tá certo? Ou seja, ele possui os lados iguais, porém, esses ângulos internos dele, eles não medem 90 graus. Essa é a diferença, é que o losango, esses ângulos, eles não medem 90 graus, beleza? E aí eles são iguais nos seus opostos, tá certo? Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo. E ele possui duas diagonais, o que a gente chama de diagonal maior e a diagonal menor, tá certo? Pronto, esses são os quadriláteros. Aqui tem algumas propriedades deles, tá certo? O quadrado entra naquela mesma propriedade do trapézio isósceles, que as diagonais se encontram no centro. A única diferença é que as diagonais, elas são perpendiculares, tá certo? Mas elas têm a mesma medida e se encontram no centro. Quem consegue me dizer o que é base média de um trapézio? Estou tentando pegar aqui um trapézio. Tá aqui. A base média de um trapézio, na trapézio em que eu tracei um segmento de reta aqui. Então, olha só. Esse segmento de reta aqui, esse segmento ele vai dividir os lados não paralelos do trapézio em duas medidas iguais. Então, a base média do trapézio vai ser justamente o segmento de reta que divide o trapézio nos seus lados no ponto médio, tá certo? E aí, uma coisa importante sobre isso é que essa medida da base média, ela vai ser calculada, aqui eu vou chamar de BM, a base média, ela vai ser a média aritmética entre a base maior e a base menor. Ou seja, se eu quiser saber a base média, basta que eu some a base maior com a base menor e divida por 2, tá certo? Então, isso vai dar a base média. Beleza? Vamos para as questões? Pronto. Essa aqui eu não sei porque eu não estou conseguindo apagar. Ficou ficando. Por algum motivo, ela não apaga. Deu certo. Tem que apagar. Então, essa questão é o seguinte. Ela dá aqui esse quadrilátero. Esse quadrilátero, eu posso dizer que ele é um trapézio? Sim ou não e por quê? Posso dizer? Não, Por quê? Oi. porque a sua medida da altura não são iguais. E tem outra coisinha a mais. Não lembro. As medidas das alturas não são iguais e se essas medidas das alturas não são iguais, automaticamente, quem é que não é paralelo? O ângulo. As bases. Lembra que vocês falaram que tem duas bases? Pronto, essas bases, elas sempre têm que ser paralelas. Então, o que não é paralelo ao trapézio são o equivalente às alturas, né? Então, esse aqui não é um trapézio, é um quadrilátero qualquer, justamente por isso, porque essa base não é paralela a ela, tá certo? Pronto. Aí ele diz o seguinte, se AP, esse segmento aqui, olha, e BP são bissetrizes dos ângulos A e B, né? Esse ângulo aqui, ângulo A e o ângulo B. Então, qual o valor de X? Quem consegue me definir uma bissetriz? Um ponto em comum? Isso, mas a bissetriz nada mais é do que um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, esse valor aqui é A, esse valor aqui é A. Então, essa bissetriz aqui, ela divide o ângulo A em duas partes iguais. A mesma regra vai valer aqui para esse lado aqui, olha. Ele dividiu o ângulo B em duas partes iguais. Então, se aqui é B, aqui também é B, tá certo? Pronto.
Essa figura aqui, dá para vocês calcularem o valor de x, mas antes disso tem que fazer um sistema. Quem consegue visualizar o sisteminha que eu tenho que montar? E aí? Vou dar a dica. Olha para esse triângulo interno e depois olha para a figura externa. AB igual a X. A mais B igual a X. Por que A mais B seria igual a X? Ixi, lembro não. Mas você falou alguma coisa. Na verdade, seria assim, ó. A mais B mais X, isso vai ser igual a 180. Você poderia dizer que A mais B seria igual a X se o X estivesse nessa posição aqui, ó. Que ele seria o ângulo externo. Como ele não é ângulo externo a esse triângulo, então não posso dizer que A mais B é igual a X. Mas eu tenho isso aqui. Aí qual a outra parte que a gente vai usar? A mais B Agora... mais X mais 100 igual a 360. Perfeito. Aí, no caso aqui, ó, o 360 seria para esse somatório todinho aqui. Então, seria 2A Verdade. mais 2B, só esse detalhezinho que você tinha que mudar. Mais X mais 100 igual a 360. Porque, no caso, se você dissesse só A mais B mais X, esqueceu desse pedacinho daqui, tá certo? Que tá sobrando. Pronto. Aí fica assim, 2A mais 2B, igual a 360 menos 100 menos x. Ninguém vai me perguntar por que eu deixei 2A mais 2B e não isolei só uma letra, ou, por exemplo, isolar só o x. Para poder cortar. Isso. Aqui vocês têm o seguinte, duas equações, essa e essa. Mas vocês têm 3 incógnitas. Aí, não sei se vocês lembram lá do ano passado, sistema linear, né? O sistema linear, para a gente resolver, a gente normalmente resolve por escalonamento ou substituição. Nesse caso, como não tem uma terceira equação para a gente sair cortando, o que eu faço? Eu vou ter que dar meus pulos para eliminar logo 2 letras. E, normalmente, a gente elimina ou isola o que eu não quero, que no caso é o A e B, já que a pergunta é X. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 em evidência aqui. Então, ó, 2A dividido por 2, isso vai dar A. 2B dividido por 2, isso aqui vai dar B. E aí eu repito, 300... repito não. Deixa eu apagar aqui. Fazer essa continha antes. Não 360... poderia deixar assim mesmo e multiplicar a equação de cima por menos 2? Poderia, perfeito, daria certo do mesmo jeito. Aí, olha só, 260 menos x, pronto. Eu vou passar isso aqui, A mais B, mas você podia multiplicar por menos 2, sim, perfeito. 260 menos x sobre 2, pronto. Então, eu tenho isso aqui e venho para cá, ó, e sei que A mais B vai ser igual a 180 menos x, tá certo? Eu passei o x para o lado de lá, pronto. Então, isso é igual a isso aqui. Aí, agora é só a gente resolver, ó. Eu vou fazer 180 menos x, e isso vai ser igual a essa fraçãozinha que está aqui. 260 menos x sobre 2. O que eu faço com esse 2 aqui? Passa multiplicando. Desculpa. Aí tem que lembrar que isso aqui é uma expressão, então tem que multiplicar o 2 com todo mundo, tá certo? Então, 2 vezes 180, 360 e 2 vezes x menos 2x. Pronto. Aí, o que vai fazer? Repete, 260 menos x. E agora, letra para um lado, número para o outro. Vou dar uma dica. Normalmente, a gente coloca o x para a esquerda e o que não é x para a direita. Mas, nesse caso, se eu botar o x para a esquerda e o número para o outro lado, vai ficar negativo. Aí, tem que multiplicar por menos 1. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o contrário. Vou fazer 360 menos 260 igual a menos x mais 2x, para não ter que multiplicar por menos 1.
Isso aqui dá 100. E isso aqui vai dar x. Pronto, acabou. Então, o ângulo x vai ser igual a 100. Beleza? Pronto. O que vocês acharam dessa questão? Deu para entender? Eu não conseguiria fazer. Ela é difícil. Eu considero essa questão assim, uma questão bem questão de bolso. Porque ela tem que ter esse macete de vocês visualizarem o triângulo interno e depois a figura externa e fazer esse sistema. E aí, normalmente, quando a gente vê 3 incógnitas e 2 equações, se aperreia. Então, o pulo do gato principal, que parece agora quando eu faço uma coisa besta, mas o pulo do gato que vai fazer vocês desenrolarem a questão é isso que a pessoa vai fazer é querer isolar o X, ou querer um sistema de equação, em que a gente chama ele de incompleto, né? Professora, Que ele aqui tiver travou 3 tudo. incógnitas Aí, e você são podia 2 começar? equações. Tá, Depois do travou. pulo do gato. Deixa eu ver se voltou. Depois do pulo do gato, não vale nada. Tá, travou geral, tá. Então, vou repetir. Então, assim, quando vocês virem essas questões, sempre tem esse pulo do gato, que é justamente quando vocês tiverem duas equações e 3 incógnitas, ou 3 equações e 4 incógnitas, sempre isole todo mundo e deixa lá no meio da conta o que você está procurando. Então, por isso que o pulo do gato é sempre eliminar o A e o B junto. Porque normalmente o processo que a gente tenta fazer é isola o A, aí fica com BX. E agora? Então, pulo do gato, separa o A e B, e aí na conta eles vão embora. Sempre vão embora, sempre dá para eliminar. O par. Por isso que aqui, esse par ficou dessa forma, 2A e 2B. Por exemplo, se no enunciado ele tivesse dito apenas que o A era bissetriz e que o B não tivesse falado nada sobre B, aí acabou, lascou, não tinha como fazer. Por quê? Porque não ia aparecer esses dois aqui, ó, 2 vezes, não tinha como a gente pôr em evidência, para o A e o B ficar juntinho, né, e eu eliminar. Então, ele sempre tem que dar esses macetezinhos de dar esses pares, de modo que ele vai embora, tá certo? Então, essa questão é uma questão realmente difícil, ela não é uma questão simples. Da geometria plana, ela é considerada uma questão difícil. Observar para criar o sistema. Observar a questão para criar um sistema, para mim, é complicado. Observar que isso vai criar um sistema. Isso. O sistema em si é normal. E é uma questão de, sabe, assim, diz assim, no instante eu acho, tem um xzinho ali em cima, um xzinho aqui embaixo, né? No instante eu faço. E realmente é isso, tem que observar para criar esse sistema. E depois do sistema, saber o que fazer com ele. Mas, basicamente, é isso. Faltaria fazer só essa questão aqui do problema aí semana que vem, e já restava essas questões aqui. Eu acho que eu vou terminar de fazer o resto do grupo, porque já apresenta tudo de uma vez só. Sobrou mais alguém, Natasha? Sim. Sobrou? Então me diz aí a sobra. Quem vai ficar com a 1? Igor. A gente já fez. Igor. Então, Igor, você vai ficar com a 1 da parte dos quadriláteros, tá certo? Vai lá. Quem é o próximo? Jéssica. Jéssica, 2 de quadriláteros. Depois José Diego. Certo. Cleitiane. Tá. Luiz Miguel. Cleitiane fica com a 4, Luiz Miguel com a 5. Manuel. Certo? Manuele. E acabou. Manuele, sobra mais quantos? Bastante. Não, então pronto. Aí vai ficar só a de caiu no Enem, tá certo? A de caiu no Enem eu vou botar depois. Pronto. Professora? Então, ano que vem vai apresentar esse resto. Oi. Lá nas opções não Posso tem falar? não tem a opção 3 para marcar. Só tem 2 e pula pro 4. Não? Antes, é para quais questões? Para as questões de 1 a 9 dessa parte inicial aqui, olha, que são dos polígonos. Eu vou colocar essa lista como está aqui,
lá para ficar mais fácil de vocês visualizarem e poder acompanhar na ordem que eu botei. Então, tá aqui, ó, essa primeira parte da aula, que é polígonos, tá certo? Aí vem problemas, aí vem aqui, ó, exercícios. Começa na página 2, até porque a que eu mandei para vocês não tem página, não tem numeração de página, essa aqui tá numerada. Então, essa da página 2 que começa aqui, exercícios, é a que vocês vão fazer. Aí esse, até desafios, que é a questão 9. Aí esse segundo grupo, que é Igor e diante, entra nessa parte quadriláteros notáveis, tá certo? Que são essas últimas que estão aqui. Cadê? Ok, obrigado. Depois do problema 6, aí eu vou fazer o problema 7 e vocês apresentam. Entra nessa parte aqui de exercícios, que no caso é da página 7. Tá certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Não? Se não, podemos encerrar. Beleza? Natasha, obrigada por ser minha leitora. Clara, obrigada por ser minha calculeira. Viu? E aí, até semana que vem. Tá Tchau, joia? professora. Até. Tchau, tchau. Tchau. Yasmin. Tchau, Tchau, professora. Sandra. Tchau, Jéssica. Tchau, professora. Tchau, Elis. Tchau, professora. Tchau, Guilherme. Sim, e o outro Guilherme, né, ficou com a gravação, sem ser Ian. Lembrar de colocar lá. Deixa eu parar a gravação.